A história conta, e o finado meu pai também contava, que ele foi muitas vezes coroinha junto com o padre Manuel. E que na época era ele que era para ter ido no lugar do Adílio. Mas dizeram que ele estava doente, não sei lá, se meus avós não deixaram, e ele não pôde ir. A história conta isso aí. Então, eu estou contando essa história hoje por causa que ele não foi. Meu pai contava que quando saía, que ele era coroinha junto com o padre Manuel, eles iam a cavalo e dormiam nos pelegos, nos galpões. Era distante a cavalgada, então eles pernoitavam na casa dos colonos e muitas vezes dormiam nos pelegos. Eu sou filho de Santo Augusto, que naquela época era terceiro distrito da Palmeira. Meu pai foi o quarto morador em Santo Augusto. Conheceu o cidadão Turibião, que dizem que foi um dos que ajudou a assassinar o padre Manuel e o coroinha Adílio Daron. Foi um período muito sangrento, de grandes inimizades, principalmente uma das causas maiores era a rivalidade entre maragatos e chimangos. Mas os tempos foram passando e o pessoal foi se moldando, foi se domesticando, como se diz. Mas foram momentos seríssimos. Eu sei um pouco dessa história porque o meu pai, que conheceu o Turibião, seguidamente nos contava esses relatos. São tristes, não tem dúvida, mas hoje os tempos já mudaram. O Turibião, segundo nos dizem, ele veio falecer em Juí, porque ele morava em Sadenova, que hoje é município, mas na época pertencia a Humaitá. Seus restos mortais estão sepultados naquele município. E, em decorrência da sua morte, mais é pelo remorso, que começou certamente a sua consciência a exigir, em termos de pensamento, dos atos de atrocidades que cometeu no passado, e quem sabe este também esteja incluído entre os muitos que eu cometeu. Minha mãe, Iracema Rospite, que sempre foi uma pessoa devota, religiosíssima, e ela sempre comentava sobre esse acontecimento horrível que foi do padre Manuel e o coroinha Adílio. E como ela sempre falava, e ela resolveu retratar, né, o acontecimento, ser um martírio dos dois, pintou um quadro muito bonito e doou para o santuário ali de Nonoai. Até enviou pelo correio. Fez um rolo bem bonitinho e enviou. Depois soubemos que está... Eu vou te contar, falaram que a igreja lá teria pego fogo e que o quadro teria sido destruído. E o quadro não pereceu nesse incêndio que diz que houve lá, né? O padre Manuel, nessa gira que ele fazia, pregava alguma coisa contra os coronéis que mandavam na época. Então, esses coronéis, sabedores que o padre tinha nas suas prédicas dito algo contra eles, certamente mandaram os cabos eleitorais que existiam naquela época a liquidarem com o padre Manuel Gonzalez. Acredito que, pelo que soube naquela época, que era um cidadão muito valente, bandidão, chamado Turibião, que fez a execução do padre Manuel junto com o coroinha nas imediações de Três Passos. Eu fui batizado pelo próprio padre Manuel, assessorado pelo coroinha da RONC. Me sinto muito feliz
por ter acontecido comigo esse batizado. Segundo consta da época que moramos em Redentora, a nossa casa era o hotel dos vigários e mesmo dos bispos que vinham de vez em quando pregar a religião naquela localidade. Certamente, calculo eu, que em Campo Novo se deu o mesmo acontecimento. Calculo eu que meus pais hospedaram o padre Manuel Gonzalez. Vejam que ele andou mais de 300 quilômetros de burro, né? O transporte que existia na época, o máximo que eles andavam era de carroça. E eles andaram de burro, de Nonoai, passaram por Palmeira das Missões e passaram por aqui em Derrubadas também para fazer a travessia do rio Uruguai. E a gente sabe que na época aqui era tudo mato, né? Não tinha estrada, não tinha nada. E os perigos que eles corriam, né? Tinha onça, até hoje ainda existe no parque, na reserva, a onça pintada, um leão-baio, uma onça parda também, que já foi registrado. Então eles passaram por todos esses perigos. E é isso que alimenta a nossa fé, é isso que vai fazer com que o nosso povo acredite ainda mais que Deus existe, que é necessário, que é preciso nós acreditarmos nesse Deus. E foi por isso que eles vieram. Foi acreditando em Deus que eles tiveram essa coragem, né? Eles morreram por causa do nome de Jesus, por causa do amor às pessoas, pelo amor às pessoas, e também por causa da sua missão que eles assumiram diante de Deus. Ele veio, rezou a última missa aqui, aonde ele fez batizados, aonde até o coroinha Adílio foi padrinho de uma criança, e daqui eles seguiram rumo a Padre Gonzalez, né, que dizia antigamente Feijão Miúdo. E ele já foi alertado que ele teria feito uma emboscada a ele. Mas ele, como veio a missão dele era pregar o Evangelho, levar aos cristãos, nossos irmãos, então ele seguiu, que a fé dele, aonde foi que ele derramou seu sangue pelos próprios irmãos, que ele tanto, em nome de Jesus, né, a quem ele tinha vindo com a missão de ensinar a todos. Essa menor, então, representa o coroinha Adílio, e a maior, o Padre Manuel. Esse pé de palmeira, a palma, então, é para nós sempre estar unidos, crescer junto, e essas pedras aqui é uma coisa curiosa que foi colocada, que é para nós ver que um sozinho é difícil de erguer, de carregar. Mas se nós formos em união, estiver unido, ela será bem leviana e nós com certeza conseguimos carregar. Por aqui foi aonde então foi que o Padre Manuel passou, que veio do lado de lá é a Argentina, aonde ele tinha realizado alguns sacramentos lá, e daí onde ele veio e realizou outros aqui pela última vez, aonde daí ele seguiu e foi a última viagem dele. Eu acredito nesse lugar, que é o lugar sagrado dos mártires. Fui catequista aqui durante 5 anos, peguei as crianças desde o primeiro ano até se formar, falei a crisma. Esse lugar é sagrado, veio muitos visitantes de fora aqui conhecer o local. Aqui é o nosso ponto turístico de Três Passos, é aqui onde o padre Coroinha, eles foram assassinados. Para Três Passos é um lugar muito importante, está crescendo aqui, né, muito. E com certeza quando for construído, que está em andamento, uma construção aqui, uma capela grande, uma igreja aqui, com vários lugares para estacionamento, né? Daí vai ser melhor ainda aqui para nós. Todas as vezes sempre vemos aqui, fizemos promessas, cumprimos com as nossas promessas. Eu acredito que vale a pena. Já alcançou muitas promessas minhas.